A número legal, declaro abertos os trabalhos da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é a 15ª sessão ordinária. A ata a ser aprovada, referente à sessão anterior, 14ª, submeto aos conselheiros. Aprovada a ata, assinaturas serão oportunamente colhidas. Indago a eminente Procuradora de Contas, doutora Letícia Matuque Ferri, se deseja antecipação de algum dos processos ou sustentação oral. Não, obrigada, Excelência. Cumprimento a todos. Aviso que a sustentação oral requerida no item 26, de minha responsabilidade, e no item 81, relator conselheiro Sidney Beraldo. O senhor tem 81? Não, doutor Beraldo tem 81. Eu não tenho isso. 26 e 40. Não, 26. E acrescento agora 40, 81 que eu não tinha. ele desistiu. 81 desistiu? Ah, tá bem. Então, portanto, sustentação oral, itens 26 e 40. 40 de quem é? Conselheiro Cristiano. Então, vamos à ordem do dia. Feitos estaduais, os itens iniciais são 1 e 2, conclui pela regularidade. Antecipei a vossas excelências relatório e votos. Eu anoto que no item 1 há uma manifestação contrária da Procuradoria da Fazenda do Estado e uma favorável de SDG. O voto está adotando a posição da Diretoria-Geral. Então, portanto, pela regularidade, itens 1 e 2, 1 é prestação de contas da Secretaria da Pessoa com Deficiência em convênio com o VESP. E o item 2, uma transferência de recursos da CDHU para a Prefeitura de Piraju. Está em discussão e votação. Aprovado. O 3 é um recurso ordinário, recorre à Prefeitura Municipal de Avaí, numa prestação de contas e repasses que lhe foram concedidos pela Secretaria da Saúde, pelo Departamento Regional de Bauru. Face à sentença publicada na imprensa oficial em 2017, ela recorreu tempestivamente, pode ser conhecido em preliminar. E a rejeição das contas apresentadas se deu em função da ausência de comprovação de emprego dos recursos transferidos para a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde, SUS São Paulo, e aquisição de equipamentos hospitalares. Mesmo após diversas oportunidades concedidas para a regularização da matéria, fosse em preliminar fase de instrução processual ou nesta etapa revisional, a Prefeitura de Avaí deixou de evidenciar com peças probatórias idôneas o cumprimento do propósito a que se reservou a importância transferida. A recorrente se cinge a arbitrar insuficiência financeira para honrar compromissos assumidos, optando por adimplir outras despesas que, a seu juízo, seriam mais importantes. Nada obstante, o município não pode se eximir da obrigação constitucional e legal de prestar contas quanto à totalidade das verbas que lhe foram confiadas. Não há outro caminho a seguir, senão a negativa de provimento ao recurso. É o voto que submeto a Vossa Excelência, está em discussão e votação. Aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário diretor-geral, eu cumprimento todos os presentes e os que nos assistem via internet. Eu relato o item 4. Se examina o 9º termo de ratificação de um reajuste a um contrato firmado entre o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e a empresa TB Serviços, Transporte e Limpeza, objetivando a execução de serviço de limpeza hospitalar. Fiscalização não apontou irregularidades. A Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pelo conhecimento da matéria. Eu relembro que a licitação, o contrato e os 8 termos aditivos já foram julgados regulares por esse tribunal. Diante do que consta dos autos, eu voto pela regularidade do 9º termo. Está em discussão e votação. Aprovado.
O item 5 é uma dispensa de licitação e um decorrente contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Fundação Faculdade de Medicina. Também em análise, execução contratual, termo de recebimento provisório e definitivo. Fiscalização, assessoria técnica, economia, jurídica, chefia TJ, PFE, todos pela regularidade. Voto no mesmo sentido. Em discussão e votação, aprovado. 6. É um convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Hospitalar Teresa Perlatti, de Jaú. A fiscalização apontou as seguintes falhas: empenhos emitidos em valor inferior, estabelecimento de parâmetros diferentes para aferir cumprimento de metas entre leitos psiquiátricos e os leitos neurológicos. A defesa esclareceu que os empenhos com diferença de 5% a menor foi devido à medida de contingenciamento da Secretaria de Saúde e, quanto ao estabelecimento de metas diferentes, foi devido às especificidades do atendimento realizado. A TJ pela regularidade, no mesmo sentido, PFE. Verifica-se do processado, na conformidade dos pareceres técnicos da Corte, que os pontos levantados nos autos foram saneados ou aclarados com as justificativas. Voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 7. Aqui se examina a prestação de contas de recursos públicos repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à Mitra Arquidiocesana de São Paulo, destinados à recuperação e restauração da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, na cidade de São Paulo. Aqui se examina o recurso de 2010. Os recursos são provenientes de um convênio que foi julgado regular, com recomendações por esse tribunal. A fiscalização apontou falhas, por exemplo, ausência de relatório governamental, de relatório de atividades, demonstrativo de despesa não foi separado por categorias, falta de autorização para utilização do saldo do convênio no exercício seguinte, não apresentação da conciliação bancária em 31 de dezembro de 2010 e o parecer conclusivo emitido fora do prazo. A instrução é dividida. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e vou acompanhar a manifestação da PFE e da SDG, verificando ser admissível a aprovação da prestação de contas em análise, em face das justificativas e documentos apresentados pelos interessados. Corrobora o cumprimento do objeto do convênio a emissão do parecer conclusivo favorável pelo órgão concessor, bem como a verificação pela fiscalização que a execução do convênio deu atendimento ao proposto no plano de trabalho no exercício em exame. Como exposto por SDG, apesar do relatório de atividades, folha 54, 99, não estar nos moldes estipulados pela normativa pertinente, ele permite verificar o desenvolvimento das obras em consonância com o plano de aplicação de recursos e os cronogramas de execução de metas e físico-financeiro. Quanto ao relatório governamental que versa sobre a execução do objeto, creio que a ausência possa ser relevada diante das informações atestadas pelos responsáveis, técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, ligado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Cultural, pelo controle e fiscalização que afirmaram que as obras foram realizadas a contento de acordo com os projetos de restauração básico e executivo. Quanto à questão da utilização do saldo financeiro no exercício seguinte, deverá ser acompanhado na próxima prestação de contas. E a conciliação bancária foi posteriormente apresentada. Nesse cenário, eu encurto razões. Como dito, acompanho PFE e SDG e voto pela regularidade com as devidas recomendações. Está em discussão. Será discussão em votação. Aprovado. Registrado o meu impedimento em razão do escritório de advocacia. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, no item 8, é uma prestação de contas referentes à transferência, a primeira parcela de um convênio firmado em 2010. Foi uma transferência da Secretaria de Estado da Economia e Planejamento para o município de Americana, para a reforma de praças e avenidas. O convênio foi julgado regular por esse tribunal. Assessoria técnica, jurídica e engenharia, sua chefia,
opinaram pela regularidade da matéria, no mesmo sentido PFE, em que pese a existência de algumas falhas formais, a instrução da matéria evidenciou a boa ordem da prestação de contas no período em análise, 2010, nos moldes do parecer emitido pela Secretaria Estadual responsável pelo repasse, assim como verificado pela TJ, sua chefia e PFE. Desse modo, consoante o voto e relatório previamente encaminhado a Vossas Excelências, voto pela regularidade da prestação de contas e quanto ao saldo remanescente de R$ 46.775, está sendo tratado no TC 12.525. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. E na parte estadual, meu encargo, o último é o item 9, é um recurso ordinário interposto pela Unicamp contra a sentença que negou o registro a ato de aposentadoria. Novamente, aqui, proventos acima do teto constitucional. PFE e MPC, pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço o recurso. Conhecido. No mérito, a matéria não é nova nesse tribunal. Seguindo a jurisprudência dessa casa, eu nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto. A relatora, palavra na sequência do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador da Fazenda, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, funcionários, advogados, demais presentes. Eu relato em conjunto, senhor presidente, os itens 10 a 12. Deferido. Que tratam de balanços gerais. O item 10, exercício 2014, da Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, FIPT, instituída com o objetivo de apoiar e fomentar atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e inovação tecnológica, em especial aquelas de interesse de áreas de atuação do IPT do Estado de São Paulo. A TJ, Ministério Público de Contas e PFE manifestaram-se pela regularidade. O item 11, exercício de 2011, da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. A instrução também opinou pela regularidade. O item 12, exercício 2013, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FDCT, classificada no âmbito da fiscalização desta Corte como fundação estadual conveniada, vinculada à Unesp. A TJ e Procuradoria da Fazenda manifestaram-se pela regularidade. Ministério Público de Contas pela irregularidade, afirmando que as omissões e falhas na gestão são apontadas pelo Tribunal de Contas há tempos e que no exercício em exame são descumpridas recomendações, já expedidas nos julgamentos das contas de 2009. Cita especialmente problemas no quadro de pessoal, no regulamento de compras e no controle da movimentação financeira, para que sejam evitados resultados deficitários. Relatórios e votos previamente disponibilizados, apesar de ensejarem recomendações, as imperfeições apontadas pela fiscalização não têm força suficiente para comprometer as matérias em exame. Sendo assim, voto pela regularidade dos balanços gerais em apreço, nos termos do artigo 33, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 709/93, com a quitação dos responsáveis e sem prejuízo das recomendações consignadas no voto. 10 a 12 em conjunto, está em discussão. Em votação, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 13 e 14, que cuidam de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a CPOS, e a empresa Polican Engenharia Impermeabilização Limitada, para a prestação de serviços de impermeabilização de lajes e cobertura dos centros integrados da administração do Estado, localizados na cidade de São Paulo. Também em análise a respectiva execução contratual e os termos de recebimento provisório definitivo e o encerramento do ajuste. A fiscalização não verificou apontamentos que comprometessem a matéria, Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pela regularidade e Ministério Público de Contas teve vista dos autos. Relatório e voto previamente disponibilizados. A instrução revela que os instrumentos em exame estão em condições de receber a aprovação, inexistindo ocorrências
que desabonem os atos praticados. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação, do contrato, bem como pelo conhecimento da execução contratual e dos termos de recebimento e de encerramento do contrato. É como voto. Em discussão e votação. Aprovados os votos do relator, com isso esgotamos a matéria estadual, com os cumprimentos ao Dr. Denis de la Vedova Gomes, representante da Fazenda do Estado. Podemos examinar os feitos municipais. Para tanto, vamos alterar a ordem do dia, de maneira a dar preferência aos itens em que há sustentação oral requerida. Solicito ao Dr. Fernando Jamal Macou, se estiver presente, que assuma a tribuna dos advogados. Está aqui representando a Prefeitura Municipal de Pereiras, é o item 26. Cumprimento do Dr. Fernando Macou, farei um breve relatório. As contas apresentam números satisfatórios, mas há aspectos que são criticados na instrução. Tanto que as manifestações dos órgãos técnicos são pela emissão de parecer desfavorável. Sob a vertente econômico-financeira, a assessoria técnica é pela formação de juízo desfavorável, em razão do descontrole na gestão dos recursos públicos, evidenciado pela insuficiência do superávit orçamentário para dissipar o panorama deficitário constatado no resultado financeiro, correspondente a mais ou menos 4 milhões de reais, um montante que supera 2 meses da receita corrente líquida, acima do limite que se tolera pela jurisprudência desse tribunal. Patente inexistência de liquidez, são 23 centavos para cada R$1 de dívida, necessária para o enfrentamento dos compromissos de curto prazo. Destacou também a área técnica, em reforço ao juízo contrário, o aumento da dívida de longo prazo, impactado pelo parcelamento de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, inconsistências nos lançamentos contábeis e atrasos nos recolhimentos dos encargos sociais, ensejando a aplicação de multas e juros. Na sequência, a ATJ Jurídica, a chefia, acompanham também pelo parecer desfavorável e, da mesma forma, o do Ministério Público de Contas, diante especialmente da ocorrência do déficit financeiro, como lembrei, de 4 milhões de reais, ausência da capacidade financeira para honrar compromissos de curto prazo, aumento de 16% no saldo da dívida de longo prazo, e despesas com juros, multas em virtude do atraso na quitação do parcelamento de débitos previdenciários. Anoto que os pareceres anteriores do município são os seguintes: 2013, desfavorável; 2014, desfavorável; 2015, desfavorável; 2016, desfavorável. E, de maneira geral, todos eles concentrados nos aspectos que tisnam o exame destas contas. Eu gostaria que o eminente advogado, se puder focar exatamente esses pontos que estão sendo condenados pela instrução, nos ajuda na solução do impasse. Tem a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimos senhores conselheiros, doutor Sidney Stanislau Beraldo, doutora Cristiana de Castro Moraes, excelentíssima senhora representante do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e a todos que acompanham essa sessão, boa tarde a todos. Sempre uma honra poder ocupar essa tribuna perante vossas excelências. Como bem ressaltou o eminente conselheiro, doutor Edgar Camargo Rodrigues, após a apresentação da defesa, os autos foram encaminhados aos órgãos técnicos opinativos, as assessorias técnica, econômica, jurídica, sua chefia e o Ministério Público de Contas posicionaram-se pela emissão do parecer desfavorável, principalmente diante de um suposto descontrole na gestão dos recursos públicos, impactado pelo déficit financeiro não amparado pelo superávit orçamentário,
na ordem de 4.071.000, que seria superior a 2 meses de arrecadação da receita corrente líquida, portanto, acima do limite tolerado por esta Corte. E, além disso, ainda no entendimento dos órgãos técnicos, contribui para o juízo negativo o aumento da dívida de longo prazo, pactado pelos parcelamentos dos débitos junto ao INSS, as inconsistências nos lançamentos contábeis e o atraso nos recolhimentos dos encargos sociais, ensejando juros e multa, razão pela qual, nessa sustentação, nos deteremos a rechaçar esses pontos levantados. E, nesse sentido, inicialmente, não podemos deixar de mencionar que o caso em exame trata-se do primeiro ano de mandato da atual gestão, que já assumiu uma prefeitura que vinha de sucessivos pareceres desfavoráveis, sucessivos déficits orçamentário e financeiro desde 2013, portanto, em exercícios bem anteriores ao início dessa gestão. E esse fato denota que o déficit financeiro verificado é advindo integralmente de atos da gestão anterior, razão pela qual, justamente por se tratar um ponto de grande relevância no âmbito da análise dessas contas, não poderia ser automaticamente transferida a responsabilidade pela sua permanência. Não se trata aqui de uma ocorrência ao atual gestor, que, por óbvio, não contribuiu em nada para a ocorrência desse referido resultado financeiro negativo. Ao contrário, em 2017, o município de Pereiras demonstrou um equilíbrio na gestão orçamentária e financeira. O superávit orçamentário de 448.000, correspondente a 1,97%, diminuiu o déficit financeiro vindo do exercício anterior para 4.071.000, ou seja, uma redução de aproximadamente 10% em relação ao exercício anterior. E, apesar desse déficit financeiro corresponder a mais de 2 meses de arrecadação, verifica-se que essa negatividade já foi assumida pelo atual gestor desde o início do seu mandato, tendo em vista que assumiu uma prefeitura com déficit financeiro de 5.224.000, o que correspondia a mais de 2 meses e meio de arrecadação da receita corrente líquida. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dessa egrégia Corte tem relevado resultados financeiros negativos, inclusive superiores ao limite usualmente tolerado por esta Corte, quando tais resultados são herdados de gestões deficitárias anteriores, a exemplo do TC 4188-98916, da Prefeitura de Iporanga, 241-02614, da Prefeitura de Fartura, 2098-02615, da Prefeitura de Americana, e, mais recentemente, na sessão do dia 23 de abril, essa mesma colenda Primeira Câmara emitiu parecer favorável às contas do município de Restinga, nos autos do TC 6523-98916. Além disso, o município de Pereiras conseguiu reverter consideravelmente para uma situação superavitária não só o resultado orçamentário, como também o resultado econômico, antes deficitário, representando um crescimento de 160,85% em relação ao exercício anterior. E ainda houve um crescimento de 22,08% no resultado financeiro e um crescimento de 23,96% no resultado patrimonial, além de uma redução no saldo da dívida de curto prazo, que era de 6.218.000 em 2016 para 5.558.000 em 2017, demonstrando o grande esforço realizado pela administração de Pereiras, visando o equilíbrio das contas públicas, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é demasiado a gente repisar que a atual administração encontrou a Prefeitura numa situação caótica, um déficit orçamentário superior a 4%, sem qualquer respaldo financeiro, e ainda uma precariedade no recolhimento dos encargos sociais, dentre outros desacertos. Nessa senda, não pode a atual gestão ser reputada como responsável pelo aumento da dívida de longo prazo, pois, ao assumir a gestão em 2017, apesar do passivo previdenciário vindo das gestões anteriores, sempre se mostrou preocupada em honrar os compromissos herdados pelas antigas gestões. E, nesse diapasão, se viu obrigada a contrair o parcelamento de suas dívidas previdenciárias, estando atualmente cumprindo religiosamente com tais compromissos, conforme foi constatado pela fiscalização. É importante salientar que a prática da formalização dos parcelamentos não é uma medida utilizada de forma demasiada no município de Pereiras. Os termos pactuados, que consequentemente elevaram o crescimento da dívida consolidada, serviram apenas como uma medida excepcional para acomodar o endividamento em condições exequíveis. Tudo isso porque não tinha o município outra opção. Essa gestão
incentivou ao longo do exercício o incremento das receitas próprias, manteve somente os gastos obrigatórios, contingenciou os gastos com as secretarias, limitou as despesas com viagens, com eventos, etc. Tais medidas surtiram efeitos consideráveis que minimizaram o prejuízo, tanto que nada foi apontado que denotasse a falta de recolhimento dos encargos sociais ou o descumprimento dos acordos de parcelamentos em tabulado. No que se refere às inconsistências dos lançamentos contábeis, temos a informar que essa falha verificada não pode ser considerada com uma gravidade a ponto de ensejar a reprovação das contas, considerando que, em que pese o equívoco assinalado, o órgão instrutivo dessa Corte conseguiu obter todas as informações necessárias. E aí, assim, roga-se pela desconsideração também desse apontamento, porque não teve uma gravidade suficiente e ainda o compromisso já assumido no âmbito da contabilidade do município de regularização dessas falhas. E com essas considerações, entendemos não ser o caso de emitir o parecer desfavorável às contas de Pereiras, tendo em vista que os resultados apresentados em 2017 não causaram o desequilíbrio fiscal e a Prefeitura ainda conseguiu atender satisfatoriamente a vários quesitos dos mais relevantes. Houve regularidade no pagamento dos precatórios judiciais e requisitórios de pequena monta. A transferência à Câmara obedeceu ao limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal. A despesa com pessoal atingiu 49,46%, mantendo-se dentro dos limites legais estabelecidos por esta Corte. O município aplicou 28,29% dos recursos do ensino, em percentuais superiores aos estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal, e também superou o mínimo obrigatório na aplicação dos recursos do Fundeb, aplicando mais de 70% na valorização do magistério, e igualmente foram cumpridas as disposições do parágrafo 1º da DCT, com a aplicação de 25,06% da receita de impostos nas ações e serviços públicos de saúde. E por todo exposto, e apelando ao sempre presente bom senso de vossas excelências, é que clamamos para que se reconheça que não houve negligência ou má-fé na gestão dos recursos financeiros de 2017, pois o desequilíbrio financeiro advém de exercícios anteriores, pelo que se pleiteia nesta oportunidade para que seja dado parecer favorável à aprovação das contas. Era o que tínhamos a expor nesta oportunidade, agradecendo sempre a atenção dispensada. Muito obrigado. O tribunal é quem agradece a participação de Vossa Excelência. Bastante oportuna a sua intervenção. Vossa Excelência faz referência a alguns julgados da Corte em que as dificuldades financeiras ou fiscais, em primeiro ano de mandato de prefeito, teriam sido toleradas. Eu, naturalmente, vou buscar conhecer. Vossa Excelência citou Fartura, Americana, Restinga, se não me engano, mais um. Assim que forem juntadas as notas taquigráficas da sua manifestação, nós vamos verificar. Eu só fiquei aguardando um pouco mais de explicação com relação à Previdência. Vossa Excelência afirmou que está tudo, pelo menos no exercício, regularizado, mas há um apontamento aqui grave, especialmente salientado pelo Ministério Público de Contas, quanto a multas e juros de atraso de quitação de parcelas. Vossa Excelência sabe dizer alguma coisa a respeito? Excelência, em decorrência de desacertos no recolhimento dos encargos sociais, já vindo de outras gestões também. Sim, mas aí a administração fez um refinanciamento, fez um parcelamento, mas continuou atrasando os pagamentos. Mas dentro da medida do possível, vem conseguindo quitar os encargos previdenciários. Eu vou olhar com a maior simpatia, não que não goste de Vossa Excelência, mas não gostaria de vê-lo num reexame também novamente aqui. Então eu vou olhar realmente com bastante atenção e com simpatia as contas. Eu peço aos colegas licença para adiar a matéria, voltando oportunamente para a nossa decisão. Agradeço mais uma vez a participação nobre advogado. E agora temos item 40, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Esse aqui. Doutor Rogério Silveira Lima, aqui representa a Prefeitura Municipal de Tarumã, uma matéria contratual do município com MindLab ou MindLab do Brasil Comércio de Livros Limitada. Vossa Excelência terá 15 minutos para suas considerações após o relatório da conselheira Cristiana.
Primeiramente, cumprimento o doutor Rogério Silveira Lima, representando a Prefeitura Municipal de Tarumã. No item 40, se examina inexigibilidade de licitação e o decorrente contrato, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tarumã e a empresa Mindilab do Brasil Comércio de Livros Limitada, objetivando o fornecimento de kits educacionais. A questão principal debatida é que a fiscalização apontou que não ficou configurada a condição de exclusividade, tornando viável a competição e, consequentemente, necessário o procedimento licitatório. É a síntese do relatório. Tem a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, Excelência. Nobre presidente, aqui eu cumprimento os demais conselheiros, ao representante do Ministério Público de Contas, o diretor-geral, Dr. Sérgio. O que me traz aqui, representando o município de Tarumã, como faço quase em todos os processos, que a gente tem que não só verificar a condição do gestor, mas também dos funcionários que trabalharam e que desempenham a função que realizaram esse procedimento. Na verdade, só foi autorizado pelo prefeito, mas foi realizado pelos funcionários, que são funcionários de carreira do município. Então, estou aqui representando também todos os funcionários que tiveram alguma referência a este processo. O processo é uma inexigibilidade de 2014 para contratar uma empresa exclusiva para fornecimento de kit aluno para desenvolvimento cognitivo, social, emocional e ético dos alunos, fornecido pela empresa Mindlab. Então, o que levou o município a fazer inexigibilidade da análise da documentação encaminhada pela empresa, foi que a empresa detém exclusividade, um atestado de exclusividade da CBL, Câmara Brasileira de Livro. Ou seja, ela se enquadra no item 25, inciso 1, né, que peço o Vênia aqui para ler, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtos ou representantes comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro comercial do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Entende o município que a CBL ela se encontra nas entidades equivalentes, inclusive já foi reconhecido por esta corte e também pelos juristas administrativistas do Brasil, inclusive um julgado do TCU, aonde fala a respeito da matéria. Peço Vênia para ler aqui um processo de contas do Tribunal de Contas da União, aonde eles usam referência do ilustre professor Ulisses Jacob Fernandes, abre aspas, em relação às cartas de exclusividade emitidas pela Câmara Brasileira de Livro, Jacob Fernandes entende que essas seriam válidas por quanto a CBL se enquadraria como entidade equivalente, prevista no 25.1. Então, por esse sentido, o município, também analisando desta forma, com a documentação encaminhada pela empresa, entendeu que ela se enquadraria no 25.1 da Lei 8.666. Temos, nesse sentido, encontramos nos itens, nos eventos encartados aos autos 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, essas cartas de exclusividade de vários estados e também do Distrito Federal, onde reforça a tese do município que a empresa detém exclusividade, atestado pela CBL, Câmara Brasileira de Livro, que ela é única e exclusiva fornecedor do material no Brasil. Ou seja, impossível a competição de uma empresa, única empresa que fornece o material adquirido pelo município. Aí, nesse sentido, temos alguns julgados desse tribunal referente à Mindlab, que foi citado aqui na defesa do município, mas queria reforçar aqui que é o TC 5950412, 2974000310, 567000312 e 2662612. Todos eles julgados de 15, 16 ou 17.
Ou seja, recentemente foram julgados esses processos e com emissão de parecer favorável nesse sentido. Como Vossa Senhoria, eu iria citar outros itens aqui que foram apontados, mas como Vossa Senhoria ele só falou que fica restrito a este item, eu propugno pelo município de Tarumã que seja julgado regular a inexigibilidade de licitação e, consequentemente, o contrato, dando quitação ao ex-prefeito e também ao município. Obrigado. Palavra da conselheira relatora. Eu cumprimento o doutor Rogério, defesa aqui proferida. Eu esclareço que eu não falei sobre a questão dos outros itens, que era a questão de número de alunos, que foi devidamente esclarecido durante a instrução. Mas a questão principal aqui é a questão se é exclusividade ou não. A matéria não é nova nesse tribunal, como julgado pela defesa. Com base na jurisprudência e precedentes citados aqui e outros que citei no corpo do voto, contratações similares envolvendo a mesma empresa foram aceitas por esse tribunal. O 595-00412, citado pela defesa, Paraguaçu Paulista, também o processo 2974-00310, com o município de Jundiaí, foi julgado regular por esse tribunal. O 266-02612, citado pela defesa, o 567-01312, citado pela defesa. Outros que eu coloquei no corpo do voto, 1381-00113, município de Promissão, igual a este processo aqui, também foi julgado pelo regular pelo tribunal. Nesse contexto, eu adoto o mesmo posicionamento. Considerando os precedentes citados, eu julgo regular a licitação em exame. Muito bem. Em discussão? Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Cumprimento novamente o ilustre advogado e voltamos à sequência da nossa ordem do dia. Permito-me relatar em conjunto os itens 15 e 16, de interesse da Prefeitura de Santo André e da VOP Comercial, fornecimento de materiais básicos de construção. A instrução é pela regularidade e não há dissentir dos pareceres da Assessoria Técnica e Ministério Público. Ambos pela regularidade da licitação, contrato, sua execução, o voto acompanha. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 17, Prefeitura de São Sebastião, Ecopave, construção e pavimentação, pregão presencial, 9.900.000, com vista à prestação de serviço de varrição e lavagens de vias e logradouros públicos, fornecimento de equipe padrão para serviços gerais de limpeza pública. Relatório já antecipado a vossas excelências. E se depreende do exame da matéria que a manipulação dos quantitativos de serviços e dos dispêndios com o asseio de rotina das vias e logradouros públicos de São Sebastião, da forma praticada pela administração por ocasião da celebração dos termos aditivos, entrega à compreensão sérias inconsistências e profundas incertezas quanto à extensão dos gastos públicos efetivamente necessários. Afinal, a partir da lavratura do primeiro termo aditivo, teriam sido suprimidos 25% dos quantitativos de serviços inicialmente previstos na prestação das ações de varrição e lavagens das vias públicas, reduzindo ligeiramente a amplitude das ações de limpeza pública urbana, os quilômetros de ruas e avenidas percorridos, a abrangência das áreas de praias depuradas e número de horas de caminhões, máquinas e equipamentos utilizados. Bem se vê que, em decorrência, por quase 4 anos, a execução do serviço seguiu orientada no cumprimento de metas quantitativas expressivamente rebaixadas em relação àquelas estimadas por ocasião da deflagração do certame. E ainda assim não se tem notícia de qualquer efeito colateral nefasto, derivado da privação parcial engendrada e que de alguma forma pudesse denunciar carência no atendimento da demanda. Era de se esperar, em se tratando dos serviços em relevo, que os quantitativos de execução fossem definidos com a devida precisão e, por razões óbvias, impassíveis de abdicação sob pena de malogro da iniciativa de conferir cobertura ideal à área objetivada e da multiplicação de focos territoriais não assistidos pela rotina do anseio público contratado.
Na ausência de elementos capazes de ilustrar hipótese adversa, resta patente que as quantidades inicialmente regimentadas no edital perfizeram-se francamente superestimadas, escancarando a ausência de verossimilhança o bastante para o comprometimento das balizas do certame. Também sobressai evidente que a alteração objeto do segundo termo aditivo, alijando do universo contratual a equipe padrão para coleta e transporte de entulho, além de versar sobre item incompatível com o objeto licitado e que sequer foi ativado, denotando fragilidade do planejamento, resultou na supressão acumulada de 27,20%, aqui superando o artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Inaceitáveis ainda justificativas para o aditamento das quantidades de serviços em 17,78%, sexto termo aditivo lavrado, próximo aos últimos dias de vigência do ajuste, quando a contratação já se encaminhava para o encerramento. Então, ficou muito estranha essa redução de 25% num contrato de varrição de ruas e logradouros na Prefeitura de São Sebastião, ao longo de 4 anos, sem nenhum prejuízo para a comunidade, o que significa não só falta de planejamento, mas que provavelmente o edital de licitação, elevando os serviços inicialmente contratados, elevou também os comprometimentos de participação, garantias, né? Então, isto tudo frustrou a lisura do certame. Isso, ao longo da execução dos serviços, se viu o que denunciou a falta de planejamento e, provavelmente, as balizas do certame, como salientado no voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Campos do Jordão contrata a ERJ Administração e Restaurante de Empresas. Caráter emergencial, fornecimento, hortifruti e granjeiros, gêneros secos e carnes para merenda escolar. Já antecipei relatório. Se vê que a assessoria técnica jurídica conclui pela irregularidade da matéria, posicionamento da sua chefia também. Ao Ministério Público, embora a Prefeitura demonstre ter veiculado o ato de ratificação, o sustentáculo jurídico ao qual recorre não corresponde ao efetivo contexto esboçado, de forma que, sem indícios da publicidade do extrato contratual e excedido o prazo fatal à vigência, igualmente sinaliza pela reprovação do ato de dispensa. O voto vai acompanhar a instrução pela irregularidade. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Avaré é o órgão público concessor, beneficiária é a Santa Casa de Misericórdia. Prestação de contas. O voto diante da instrução acompanha a assessoria técnica jurídica pela regularidade formal da aplicação dos recursos. Está em discussão e votação. Aprovado. Processo de câmaras municipais. Pradópolis. Pradópolis é interessante. Exercício 2015. Despesas com pessoal em ordem, folha de pagamento, gasto legislativo e remuneração de vereadores. A assessoria técnica é pela irregularidade dos balanços, em virtude da existência de 14 servidores comissionados e nenhum funcionário efetivo no quadro de pessoal do Legislativo. Estamos falando de 2015. Chefia da TJ perfila o mesmo entendimento, sob os mesmos fundamentos. O Ministério Público recomenda a rejeição. A proposta, se Vossa Excelência me permitir, vai contrariar a instrução. O Ministério Público do Estado, tanto por meio de apreciação a uma representação formulada por munícipe, como em ação direta de inconstitucionalidade, atestou a constitucionalidade de todos os cargos em comissão que compunham o quadro de pessoal desse legislativo no período que estamos examinando, de 2015. Então, não há a falar, a meu ver, em óbices quanto às atribuições de direção, chefia e assessoramento que são exigidas pelo inciso 5º, artigo 37 da Constituição Federal. O responsável que iniciou sua gestão no exercício examinado adotou providências, contratou a VUNESP e realizou concurso público para o provimento de 8 cargos efetivos. Os aprovados tomaram posse em junho de 2016. Então, o que aconteceu? O tribunal já vinha condenando a existência dos 14 cargos, todos em comissão, que fez o município. Criou 8 cargos efetivos. Hoje nós temos
22 funcionários quando eram 14. E eu preciso descobrir onde é Pradópolis para nunca passar lá, porque senão não vamos tomar tomate. É perto de Ribeirão. Porque eram 14, o tribunal falou, não pode ter 14 só em comissão. Não tem dúvida. Eles tinham 8 cargos vagos, fizeram o concurso, hoje tem 22. Eu, até por curiosidade, juntei um mapinha que nós temos agora no programa do tribunal, quanto custa o seu vereador, e nós vamos ver que Pradópolis está entre os municípios que têm 9 vereadores, ela tem 22 funcionários, é um dos 10 com o maior número de funcionários na Câmara Municipal. Nós batemos tanto em Pradópolis, por causa dos 14 em comissão, hoje nós temos 22 funcionários. Nós não podemos, a meu ver, meu voto não rejeita as contas, porque o fenômeno é o mesmo, são os 14, continuam lá. Então, resumindo, eu sei que pode ser polêmico, mas o voto vai aprovar as contas da Câmara Municipal. Fizeram tudo que o tribunal mandou. Contrataram a VUNESP, o VESP, e fizeram o concurso e fizeram o provimento dos 8 cargos que estavam vagos. Está em discussão. Senhor conselheiro. Conselheiro Cristiano. Senhor presidente, a questão é um pouco mais abrangente, porque eu relembro que eu fui relatora das contas de 2014, fui julgada irregular e mantida em pleno. As contas de 2013 também foram julgadas irregulares. Na ocasião, também teve um recurso ao pleno e teve o debate no pleno. Pela mesma razão. Pela mesma razão. Eu fui redatora, a tese pela irregularidade foi vencida no pleno. Eu fui redatora, eleita redatora desse recurso de 2013. Eu lembro bem que, naquela ocasião, que apontou que os cargos incomissionados eram técnicos e essa nova lei que criou cargos, foi apontado que a descrição das atividades dos cargos comissionados eram muito similares às descrições dos cargos técnicos. Então, tinha que fazer concurso. Mas, já que a descrição era a mesma, tinha que fazer o concurso e exonerar o comissionado. Entendeu? Não é que ele está desvirtuando a decisão do tribunal. Mas, mesmo assim, eu gostaria de pedir vistas por causa de uma questão que o senhor colocou, que no exercício de 2015, o ordenador fez o concurso. Talvez, nesse momento, poderíamos relevar por causa da função específica de 2015. Mas 2016, que depois aumentou, não sei. Eu gostaria de estudar o caso específico de 2015. Por ocasião desse debate, eu também me lembro bem, eu acompanhei o relator, que era o conselheiro Roque Cittadini. Certamente, o senhor acompanhou o conselheiro Cittadini, exatamente. Posição divergente. Porque a abordagem era exatamente essa, não pode ter 14 cargos em comissão, só em comissão. Era preciso ter efetivos. Mas eu relembro que o tribunal pôs a semelhança das atividades. Então, não é motivo para ele contratar efetivos e não retirar os comissionados com base na decisão do tribunal. Ficaram com os 22 até hoje. Então aí piorou a situação. 2018 está assim, que é o levantamento mais feito. Piorou, mas não com base na decisão do tribunal, um desvirtuamento da decisão do tribunal. Porque aí tem um dado também, é interessante que a senhora peça vista mesmo, porque houve a manifestação do Ministério Público do Estado quanto à relação da qualidade dos cargos em comissão, todos eles considerados adequados à Constituição. Essa matéria foi debatida, inclusive pelo subprocurador-geral. Então, a matéria está mais enriquecida. Né? Razão de ter conduzido meu voto pela aprovação. Mas estou muito curioso para ouvir, quando voltar o voto de vista. Então, peço vista depois. Adiada a matéria. O Conselho Liberal deseja alguma consideração antes de... Também é uma questão que chama atenção, né? Porque o nosso trabalho todo é no sentido de reduzir o número de cargos. E eu estava aqui realmente apreensivo com esse voto por conta de também entender, não é, os argumentos de Vossa Excelência por conta do cumprimento de uma decisão do tribunal, né, que se preocupou com os cargos comissionados e que não tinha nenhum efetivo. Aí fez concurso com efetivo.
mas acho que é bem oportuno o pedido de vista da conselheira, até porque foi relatora também desta Câmara e poderá trazer argumentos importantes para enriquecer aqui o nosso debate. É claro que sim. Matéria, portanto, fica adiada. Vamos relatar o item 21, são as contas da Câmara Municipal de Chavantes, exercício 2015. A instrução é pela regularidade e o voto acompanha. Discussão e votação aprovado. Câmara Municipal de Casa Branca, item 22. Ministério Público pela irregularidade diante do recolhimento de fundo de garantia para cargos em comissão e da existência, no quadro pessoal, de postos de livre provimento, cujas atribuições não possuiriam as características de direção, chefia e assessoramento. A proposta é pela regularidade. A Câmara observou todos os limites constitucionais legais, recolheu adequadamente encargos sociais. Além disso, apresentou quadro de pessoal enxuto, adequado ao porte do município. Embora seja recomendável que o cargo de procurador, assessor jurídico, seja provido mediante certame, na linha que o Tribunal vem adotando, a existência de um cargo comissionado de assessor de assuntos jurídicos, a meu ver, não vai prejudicar a regularidade dos balanços. Pela aprovação, portanto, das contas, na Câmara de Casa Branca, item 22, está em discussão e votação, aprovado. Peço a licença para retirar o item 23, volto ao gabinete. Relato as contas da Câmara Municipal de Bastos, exercício 2016. Os demonstrativos exibem gestão orçamentária equilibrada, dispêndios funcionais em boa ordem, adequada à composição funcional. Porém, a unidade fiscalizadora aventou incompatíveis os horários praticados pelo responsável no exercício da chefia do Legislativo e no desempenho de cargo efetivo na Prefeitura Municipal, uma vez detectados 32 dias em que o gestor viajou para representar a idilidade em eventos e audiências oficiais, havida, contanto, percepção integral de remuneração paga pelo Executivo. Apontou ainda a manutenção do pagamento de gratificação por dedicação exclusiva ou regime especial de trabalho, a despeito da ordem de suspensão imediata, exarada pela Colenda da Primeira Câmara nas contas anuais de 2010 e ratificada pelo Pleno. Também se verificou o acúmulo indevido de remuneração pelo responsável, constituindo afronta ao artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal, e a disciplina da deliberação TCA 16.270. Eu vou me filiar às conclusões do Ministério Público pela desaprovação das contas e aplico multa ao responsável no correspondente a 200 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. Contas da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, exercício 2016. O Ministério Público é pela irregularidade, falhas em procedimentos licitatórios, reincidentes e impropriedades no quadro de pessoal. Também para a SDG de serem reprovados demonstrativos, descumprimento de ordens de adequação da estrutura laboral, custeio indevido de gratificações de nível universitário e elevadas despesas com abastecimento de combustível. O juízo desfavorável se agrava com a concessão indevida de gratificações a servidores, em decorrência de formação superior, da atuação em procedimentos licitatórios e prestação de serviços extra-noturnos. Na esteira das posições de SDG e Ministério Público, proposta de voto segue pela irregularidade das contas sem prejuízo de advertência e recomendações e multa de 200 UFESP. Em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário interposto por Assunta Maria Labroncini Gomes, é o item 27. Ela é ex-prefeita do município de Boituva. O juízo singular reprovou custeios de R$ 903 mil afetos a empréstimos contratados por servidores e pagos pela Prefeitura no decurso de janeiro de 2007 a janeiro de 2013, sem os respectivos descontos na folha de vencimentos, com aplicação de multa correspondente a 200 UFESP. A apelante contesta ser responsabilizada em razão da delegação de competência aos secretários de administração, disciplinada em regulamentos municipais. Afirma, desconhece, no curso de sua gestão, os vícios praticados no Departamento de Recursos Humanos, cujas notícias e decorrentes instalação da Comissão de Inquérito sucederam depois de encerrado o seu mandato. O Ministério Público de Contas é pelo provimento, conheço em preliminar e, no mérito, vou acompanhar o Ministério Público. Uma vez estatuído em normativos do município, estrutura administrativa fincada na descentralização, e com efeito disciplinado a delegação de competência aos secretários municipais, dentre as quais ordenação e validação de despesas das respectivas pastas, sobrevém que o referendo de ações e procedimentos relativos às maculadas práticas compõe a alçada dos agentes delegatários.
de modo que a atribuição não recai diretamente à autoridade delegante. Voto pelo provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. A Fundação Educacional Lemência, um recurso ordinário, contas anuais dessa fundação relativas ao exercício de 2010. Eu vou acompanhar a manifestação de ATJ jurídica, negar provimento ao recurso, mantém a decisão que considerou irregulares as contas e aplicou multas aos responsáveis. Afaste somente, dentre as razões de decidir, os desacertos relacionados à execução orçamentária e à escrituração de lançamentos destituídos de evidenciação. Em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Ederaldo Guedes de Melo, item 29, ex-diretor-presidente do Instituto de Previdência Municipal de Caiuá e PRECA. Relatório e voto já antecipado. Recurso em termos, nada a opor que se tome conhecimento. No cenário, e o cenário como se vê é temerário. O regime de previdência de Caiuá vem de uma série de rolagens e repactuações de dívidas que, à primeira vista, poderiam sinalizar legítima tentativa de reorganização de suas finanças, algo, porém, rapidamente desfigurado quando se examina a matéria, segundo o voto que antecipei a vossas excelências. O que se vê é uma verdadeira rolagem do compromisso previdenciário, somada em devida apropriação de valores retidos dos servidores em benefício dos cofres do ente patrocinador e com condescendência da direção da entidade. Nesses termos, o voto é pelo desprovimento do recurso. Manutenção das multas, apenas afastando das razões de decidir, a pecha relativa a suposto excesso de despesas administrativas. Dada a correção de valores, mantidos os demais termos da decisão recorrida. Cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado, em desdobramento ao despacho ofício contidos à folha 7 e 8 do TC 26994 e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em retribuição à denúncia contida no expediente 34661, apenso a folhas 96 e 105. O voto que submeto à discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, recurso ordinário, prestação de contas e repasses concedidos à Associação Santana Crianças de Ribeirão Pires. Conheço em preliminar e no mérito, embora reconhecida nos autos a aplicação dos recursos, bem assim a ausência de desvio de finalidade, razões de recurso não enfrentam os fundamentos que ensejaram a reprovação na matéria em primeiro grau, obstando o destarte à reforma do deciso, dos moldes pretendidos. A municipalidade se cinge a repisar a argumentação já apreciada na instância originária, alega a ausência de malversação, desvio de finalidade, tudo bem, isso ficou demonstrado, mas os apontamentos ainda prevalecem. Eu nego o provimento, mantendo na íntegra os termos da sentença de folhas e folhas. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Hernani Bilotti Primazzi, ex-prefeito do município de São Sebastião, apartado das contas de exercícios de 2012. Antecipei relatório e voto, que conclui pelo desprovimento do recurso com consequente manutenção integral da sentença recorrida. Está em discussão e votação. Aprovado. Marcos Lobodikoves, prefeito do município de Rancharia, em apartado das contas de 2015. Exame de concessão de adicional de escolaridade aos funcionários do Executivo. O voto conclui pelo conhecimento e pela negativa de provimento do apelo. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, o relato item 33 é uma concorrência, contrato, primeiro termo aditivo, envolvendo a Prefeitura Municipal de Mococa e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mococa. A fiscalização é pela irregularidade.
Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossas Excelências. A matéria não é inédita nessa Casa, havendo julgamentos sobre contratação semelhante envolvendo as mesmas partes, a exemplo dos TCs 1101-00610, 1102-00610, 1109-00610, julgados irregulares. Naquelas ocasiões, assim como no presente feito, a Prefeitura Municipal de Mococa se valeu de uma concorrência pública para efetivar a contratação de entidade beneficente com vistas a gerenciar unidades de saúde do município, ocasionando confusão entre o Instituto do Contrato Administrativo, previsto na 866, e o Instituto do Fomento. Destaca-se, outrosim, que a contratação da Santa Casa com suporte no Estatuto das Licitações traz à entidade conveniência de se eximir do dever de prestar contas e impostos às entidades beneficiárias dos repasses públicos. Também padecem de irregularidades, inobservância do artigo 30 da Lei 8666, no tocante às exigências contidas no edital quanto à utilização de critério pouco elucidativo quanto à avaliação das propostas técnicas, parecer jurídico elaborado com dissonância do artigo 38 da Lei de Licitações, valor anual adjudicado superior ao preço orçado e estipulado na planilha de preço do edital, contrato publicado intempestivamente, ausência de autorização, falta de comprovante do extrato de aditamento. Aliam-se a essas irregularidades ausência de apresentação da demanda suportada pela Prefeitura a justificar a contratação, não demonstração da compatibilidade dos preços com aqueles praticados no mercado, bem como a indevida taxa de administração. Nesse contexto, eu voto pela irregularidade, multas individuais de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Senhor presidente, o 34, eu solicito retirada de pauta com reinclusão na sessão do dia 4 de junho. Deferido. 35. Concorrência e contrato celebrado pela Prefeitura de Pereiras e a empresa Soplan Engenharia e Comércio Limitada. O objeto é edificação de 70 unidades habitacionais modelo CDHU. A fiscalização apontou uma série de irregularidades, devidamente notificado, o prazo transcorreu em Albes. Eu passo ao voto e os desacertos a seguir descritos não permitem a aprovação da matéria. A ausência de publicação do instrumento convocatório em jornal de grande circulação no Estado consiste afronta ao disposto na Lei de Licitações, artigo 21, inciso 3. Convém lembrar que, conforme a ata de reunião para a abertura do certame, o certame contou com a participação de apenas 2 proponentes, e o desconto obtido foi muito pequeno, 14,23%. Não é por cento, não é reais. No que toca a garantia de licitar, a exigência de comprovação antes da entrega dos envelopes também é considerada indevida, e as outras irregularidades também não foram afastadas, visto que não teve defesa. Nesse contexto, voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 36. Concorrência e decorrente contrato celebrado pela Prefeitura de Santa Branca. Construção de 66 casas populares no município. A TJ pela irregularidade. Aqui também, no contexto analisado, a matéria não comporta aprovação. O edital impôs um requisito de capacidade técnico-operacional, uma exigência de execução de obra de construção de 7.000 metros quadrados. É mais que 2 vezes a área construída a ser edificada do empreendimento que se analisa. Muito superior a permitido pela nossa súmula 24 dessa Corte. E também teve uma baixa competitividade, um baixo desconto obtido e um afunilamento do universo competitivo, que não pode ser relevado no caso concreto. Eu voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 37. Dispensa de licitação e decorrente contrato firmado pela Prefeitura de Avanhandava para concessão de direito real de uso de terreno,
fiscalização pela irregularidade. Não foram observados requisitos necessários para a dispensa, sendo, no caso, uma licitação na modalidade de concorrência, por se tratar de concessão de direito real de uso de bem imóvel. Ademais, a fiscalização registrou que os requisitos pactuados não foram cumpridos, principalmente diante da alienação do bem pelo concessionário, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal. A agravar a situação, não foi emitido parecer jurídico, não houve publicação do extrato do contrato, não foi elaborado termo de ciência e notificação. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 38, dispensa de licitação e o contrato decorrente celebrado pela Prefeitura de Avaré e Aviação Lira Limitada, objetivando a alocação de veículos para transporte escolar. Fiscalização pela irregularidade. Notificados, o ex-prefeito não apresentou justificativas, ele reiterou somente as informações prestadas quando da análise das contas de Avaré, exercício de 2012. Esse aqui é um processo de apartado. Então, portanto, o prefeito deixou de explicitar e comprovar a emergência ou calamidade pública, do que fala o artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, dispositivo em que a dispensa foi juridicamente embasada. Ademais, nada foi dito acerca da pesquisa de preço, que contou com 2 empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Além disso, cabe registrar que, em 2012, o município procedeu a 4 dispensas de licitação para locação, fretamento de transportes, todas com dispensa de licitação, tendo como contratada também a Aviação Lira. 2 dessas licitações, dessas dispensas de licitações, já foram instruídas pelo esse tribunal e também julgadas irregulares no mesmo contexto. Assim, diante do que consta dos autos, o meu voto é pela irregularidade da dispensa de licitação. Em discussão e votação, aprovado. 39. Termos de retificação de número 6 a 8, celebrados entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a empresa Ambiental Ribeirão Preto Serviços Limitada. A instrução da matéria pela fiscalização concluiu pela regularidade dos termos 6 e 7. A respeito do 8º termo, a fiscalização apontou a superação do prazo de 60 meses, imposto pelo artigo 57 do inciso 2 da Lei 8.666, além de não ter sido justificada a prorrogação do prazo nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo. A instrução é dividida. A TJ é pela regularidade, o Ministério Público pela irregularidade do 8º termo aditivo. Inicialmente, eu trago para julgamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º da Resolução 1 de 2002 desse Tribunal, o 6º e 7º termos de retificação, cuja apreciação tinha sido diferida sem resolução de mérito. Tais aditivos são similares aos anteriores celebrados. Desse modo, considerando a ausência de apontamentos pela fiscalização, eu voto pela emissão de parecer favorável, regular, o 6º e 7º aditivo. Sorte diversa, contudo, recai sobre o 8º aditivo, responsável por dilatar a vigência contratual por mais 12 meses, para além dos 60 meses da Lei de Licitações. Isso porque, em que pese as justificativas apresentadas, a excepcionalidade da medida não restou caracterizada. Encurto razões, acompanho o Ministério Público de Contas e a fiscalização. Voto pela regularidade do 6º e 7º termo e pela irregularidade do 8º. É como voto. Está em discussão e votação, aprovado. 41 a 43 em conjunto. Deferido. Pregão, atas de registro de preço, assinadas pela Prefeitura de Peruíbe. Fiscalização pela regularidade, eu acompanho pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. Registro meu impedimento na matéria. 44 e 45, também em conjunto. Pregão, ata de registro de preço, Prefeitura de São Bernardo do Campo. Também análise e acompanhamento da execução contratual. Fiscalização pela regularidade, eu também acompanho pela regularidade com as devidas recomendações. Em discussão e votação, aprovado.
46 é um convênio celebrado pela Prefeitura de Serra Negra e a Associação Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra. Fiscalização fez alguns apontamentos que entendeu que não comprometem a matéria. A TJ também pela regularidade. Convênio anterior e posterior também já foi julgado regular por esse tribunal, com as mesmas falhas apontadas pela fiscalização. Eu acompanho a fiscalização e a TJ e voto pela regularidade. Em discussão e votação, está aprovado. 47. Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de Pirangi. A TJ e sua chefia pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público de Contas colocou-se contra a aprovação das contas, motivado pelas alterações orçamentárias, gestão de recursos humanos e deficiente administração da rede pública municipal de ensino. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e vou acompanhar a TJ. Entendo que as questões levantadas pelo Ministério Público de Contas, nesse momento, cabem recomendações e advertências. Aqui observa-se que atendeu aos princípios constitucionais e legais, aplicação de 28,9% na educação, 100% no Fundeb, 86 e 88% de investimento no magistério, observou o limite com gasto de pessoal de 44,65%. Eu acompanho a TJ pela emissão de parecer favorável com recomendações e advertências. Em discussão e votação, aprovado. 48, embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Pompeia. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em verdade, apenas a tentativa de rediscutir o mérito, que é incabível em sede de embargos de declaração. Rejeito os embargos. Em discussão e votação, aprovado. 49. Recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas de adiantamentos concedidos durante o exercício de 2004 pela Prefeitura de Mairinque. A irregularidade fundamentou-se no não atendimento da Lei Municipal número 982 de 81, combinado com o artigo 68 da Lei 4.320, posto que o responsável não comprovou a destinação dos gastos efetuados por meio de adiantamentos. Registrou-se ainda que a mesma ocorrência foi verificada quando a análise dos TCs 800.373 e 800.371. A TJ, aspecto jurídico, chefia TJ MPC pelo não provimento, SDG pelo provimento parcial. Em preliminar, eu conheço dos recursos. Conhecido. Ainda em preliminar, eu acolho a manifestação do Ministério Público de Contas e afasto o pedido de uniformização de jurisprudência, haja vista que a matéria foi considerada irregular em decorrência de questões fáticas, não havendo divergência a ser suprida acerca de interpretação de direito. Também não acolho a preliminar arguída para exclusão do senhor Antônio Alexandre Gemente do polo passivo do processo, pois se trata de despesa realizada durante a sua gestão. No mérito, na mesma trilha de ATJ, chefia de TJ MPC, entendo que os apelos não merecem acolhimento, pois as falhas não foram afastadas. Principalmente não foi apresentado nenhum novo documento. E a possibilidade de compras e pagamentos por meio de regime de adiantamento, previsto no artigo 68 da Lei 4.320, não dispensa a apresentação de justificativas, como querem crer os apelantes, pois se trata de recurso público, os quais devem ser prestadas contas. A agravar a situação, foram verificadas várias falhas, como falta de comprovação de recebimento de mercadorias, prestação de serviços não comprovados, ausência de identificação patrimonial dos bens, não comprovação de participação em eventos, notas sem identificação da Prefeitura ou sem o CNPJ, além da apresentação de documentos fiscais rasurados. Nesse contexto, eu acompanho a TJ, chefia TJ MPC e voto pelo não provimento. E como voto? Em discussão e votação, aprovado. 50, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de São Sebastião contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados à APM para manutenção de servidores de ensino. SDG pelo não provimento, em preliminar conheço. Em preliminar eu conheço. No mérito,
o aproveitamento de repasse para custeio de pessoal, na jurisprudência dessa Corte é desfavorável. Eu cito várias jurisprudências no sentido e nego o provimento. Em discussão e votação. Aprovado. 51. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Pompeia contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal efetuados no exercício de 2016. O juízo de irregularidade fundamentou-se na ausência de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, no fato das contratações temporárias ter sido prática constante na municipalidade. Em preliminar, eu conheço. Conheci. No mérito, as alegações apresentadas pela recorrente não trouxeram elementos capazes de reverter a sentença combatida, uma vez que não se fizeram acompanhar de quaisquer fatos novos ou prova documental que pudessem afastar as irregularidades apontadas. Contratações nos mesmos moldes daqui que ora se analisa não é novidade no município, que teve matérias congêneres julgadas irregulares por essa Corte, conforme se verifica no TC 4655, 98914, 14438, 98916, e também exercício de 2009, 10.6, entre outros. No voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, cito jurisprudência do mesmo município. Nesse contexto, meu voto pelo não provimento. Em discussão e votação. Aprovado. E, por fim, a meu encargo, o item 52. Recursos ordinários interpostos pelo prefeito do município de Osasco e pela Prefeitura Municipal de Osasco contra a sentença que aplicou multa de 50 UFESPs ao atual chefe do Executivo, tendo em vista o não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, da comunicação a esse tribunal das medidas adotadas em decorrência da decisão, no sentido da irregularidade da contratação direta do Centro de Educação, Estudo e Pesquisas. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito da análise das razões recursais e documentação juntada, penso que possa ser reconsiderada a questão da multa aplicada ao recorrente. Constam dos autos anexados às folhas 347 e 349, determinação por meio do secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Osasco para que a Secretaria de Finanças suspendesse imediatamente quaisquer pagamentos ao CEP, a fim de apurar os fatos e responsabilidades, e, por meio do diretor do Departamento de Procedimentos Disciplinares, a instrução do procedimento de sindicância 8339 de 2016. As medidas adotadas pela municipalidade foram anteriores à aplicação da multa, porque os referidos documentos encontram-se datados de 1º de agosto de 2017 e 10 de outubro de 2017, instauração da sindicância. E a sanção pecuniária foi publicada em 3 de maio de 2018. Aliado a isso, verifico que foram juntadas agora, posteriormente, cópias do inteiro teor do processo administrativo da sindicância, que foi concluída em 15 de novembro de 2017. Nesse cenário, meu voto dá provimento ao recurso ordinário interposto, para fim de ser cancelada a multa aplicada ao senhor Rogério Lins Vanderlei, prefeito de Osasco. Em discussão e votação. Aprovado. Palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Item 53, que se refere a convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cubatão e a Associação Cubatense de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para suporte e acompanhamento psicossocial em domicílio a indivíduos com deficiências, idosos e suas famílias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e autonomia pessoal e social. A fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria, devido ao não encaminhamento dos documentos relativos à formalização do ajuste. O Ministério Público de Contas teve vista regimental do processo. Relatório e voto previamente disponibilizados. Apesar das diversas oportunidades oferecidas, não foram encaminhados os documentos relativos à formação do convênio, à formalização do convênio e necessários à instrução dos autos, o que obstrui o trabalho de controle da fiscalização e descumpre as instruções e resoluções desse tribunal. Assim sendo, voto pela irregularidade da matéria, sem prejuízo da advertência consignada no corpo do voto. Em razão da gravidade do fato, determino ainda a aplicação de multa de 50 UFESPs à ex-prefeita, responsável pela assinatura do ajuste.
Em discussão e votação. Aprovado. Relato em conjunto os itens 54 a 57, que abordam contrato e termos aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade S.A. para a arrecadação da contribuição de iluminação pública, o CIP, por meio de faturas de consumo de energia elétrica emitidas pela contratada. Também em exame o acompanhamento da execução contratual. A instrução é favorável, o Ministério Público de Contas teve vista dos autos, relatório e voto previamente disponibilizados, atendidos os preceitos legais para o procedimento licitatório e constatada a boa ordem da execução contratual, voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação, do contrato e dos termos aditivos. Voto ainda pelo conhecimento da execução contratual até a última verificação, 1º de novembro de 2018, com o retorno dos autos à DF competente, para continuidade do acompanhamento da execução contratual e instrução dos demais atos porventura existentes. Em discussão e votação. Aprovado. Também em conjunto 58 e 59, que cuidam de contrato celebrado mediante dispensa de licitação entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa CIK Construções Limitada, objetivando a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até o local de sua destinação final. A instrução é desfavorável. E o Ministério Público de Contas teve vista dos autos, relatório e voto previamente disponibilizados. Em que pese os argumentos apresentados pela origem, as impugnações ao edital e a suspensão do certame por irregularidades verificadas no instrumento convocatório não podem ser utilizadas como justificativas para a contratação de emergência, com dispensa de licitação nos moldes do inciso 4º, artigo 24 da Lei de Licitações. Tendo em vista a relevância do serviço de coleta de resíduos sólidos, a administração deveria ter adotado as medidas necessárias para a contratação fosse realizada em tempo hábil, em consonância com os ditames legais que regem a matéria. Afinal, trata-se de demanda previsível e, portanto, passível de planejamento. Diante do exposto, acompanhando a manifestação da assessoria técnica jurídica, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para providências previstas nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 709/93, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a este tribunal das medidas adotadas. Voto ainda pelo conhecimento da execução contratual. Por fim, voto pela aplicação de uma multa ao senhor Gilson Wagner Fantin, então, e atual prefeito do município de Registro, no equivalente a 150 UFESPs por inflação à lei, considerando que houve tempo suficiente para que a administração municipal providenciasse as devidas alterações no instrumento convocatório e lançasse à praça novo certame licitatório, tudo conforme detalhado no corpo do voto. Em discussão e votação. Aprovado. Em conjunto, itens 60 a 64. Deferido. Versam sobre dispensas de licitação e ajuste delas decorrentes, todos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Ilhabela e a empresa JMA Sonorização e Iluminação Limitada para locação de som e iluminação para calendário de eventos realizados na cidade, no exercício de 2017. Trata também de representação intentada por José Eduardo Belo Vicentim sobre possíveis irregularidades nas contratações diretas. O Ministério Público de Contas se manifestou pela irregularidade dos atos e pela procedência da representação, argumentou que o administrador público deveria ter recorrido ao procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública, entendeu ainda que não ficou caracterizada a emergência por se tratar de atividade ligada a eventos anuais e previsíveis. Conforme
relatório e voto previamente disponibilizados, os atos praticados não se encontram em condições de receber a aprovação desta Casa. Afinal, não ficou caracterizada a situação emergencial prevista no inciso 4º, parágrafo 24 da Lei de Licitações. Também são infundadas as contratações com base no inciso 11 do mesmo dispositivo legal, uma vez que a referida norma pressupõe já ter havido o início da execução, o que não ocorre nos processos em apreço. Verificando, portanto, o descumprimento dos requisitos legais para legitimar as contratações diretas, acompanho o Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade das dispensas de licitação, do contrato, das notas de empenho delas decorrentes, pela procedência da representação formulada e com aplicação de multa ao senhor Márcio Batista Tenório, então e atual prefeito do município de Ilhabela, o equivalente a equivalente pecuniária de 200 UFESPs, por inflação aos dispositivos legais indicados no corpo do voto, especialmente porque, em se tratando de eventos festivos anuais e previsíveis, a administração municipal deveria providenciar o devido certame licitatório na adequada modalidade, no caso, a concorrência, em razão do vulto da despesa total envolvida. É como voto. Em discussão e votação, aprovado, registrando também meu impedimento em razão de um dos escritórios advocatícios. Relato em conjunto os itens 65 a 69. Deferido. Tratam de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista e o escritório Gradim, Sociedade Individual Advocacia, para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria jurídica tributária sobre folha de pagamento, com vistas à desoneração de encargos. Também em exame o acompanhamento da execução contratual, 2 representações e o termo de rescisão contratual. A fiscalização e a TJ opinaram pela procedência das representações e pela irregularidade da inexigibilidade da licitação, do contrato e da execução contratual, bem como pelo conhecimento do termo de rescisão. Já o Ministério Público de Contas, em que pese concordar com a irregularidade da inelegibilidade de licitação, do contrato e da execução contratual e com a procedência das representações, manifestou-se pelo não conhecimento do termo de rescisão, por entendê-lo maculado pelos mesmos vícios. As partes interessadas foram regularmente notificadas em mais de uma ocasião, sem, contudo, apresentarem defesa. Assim sendo, acompanho a instrução unânime dos autos, voto pela procedência das representações, pela irregularidade na elegibilidade da licitação, do contrato e da execução contratual. Voto também pela aplicação de multa ao responsável no valor de 300 UFESPs e pelo conhecimento do termo de rescisão contratual e o envio de cópia da presente decisão ao Ministério Público Estadual. Em discussão e votação, aprovado. Item 70 a 72, presidente. Referem à prestação de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura Municipal de Registro por convênio à Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Registro, a APAMIR, para a manutenção e funcionamento do pronto-socorro municipal, que ocupa as dependências do Hospital São João. O item 70, transferência ocorreu em 2009, o 71 no exercício de 2010 e 72 no exercício de 2011. A TJ opinou pela aprovação de todas as matérias, o Ministério Público de Contas teve vista dos autos, relatórios e votos previamente disponibilizados. Embora as comprovações não estejam isentas de falhas, todas conseguiram demonstrar o cumprimento do objeto pactuado e a devida aplicação do valor transferido. Diante disso, os itens 70 a 71 votam pela regularidade das prestações de contas, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações contidas no voto. E o 72 voto pela regularidade, mas com a quitação dos responsáveis no valor correspondente ao montante efetivamente aplicado, restando o saldo para exame no exercício subsequente, também sem embargo de recomendações constantes no voto. Está em discussão. Em votação, aprovado.
Relato em conjunto, item 73 e 74, que tratam de prestações de contas de recursos públicos. 73, o exercício 2008 pela Prefeitura, instância de Atibaia, e a ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar, por contrato de gestão para a operacionalização da administração das atividades e serviços de saúde do Hospital Maternidade São José, mantido pela Irmandade de Misericórdia Atibaia. A TJ manifestou-se pela regularidade. 74, exercício 2016, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, FUNAP, mediante convênio para a execução de serviços de natureza operacional relacionados à manutenção, limpeza, paisagismo, serviços de alvenaria em geral e demais serviços correlatos, executados por egressos, seus familiares e demais terceiros vinculados à Coopereso. O Ministério Público teve vista dos autos, relatório e voto previamente disponibilizados. 73. A instrução dos autos indica que a prestação de contas se encontra em condições de receber a aprovação desta Corte, com recomendações. 74. Os partícipes providenciaram correções relativas aos apontamentos de ausência de estabelecimento de metas e de conta específica para a movimentação de recursos. Assim, relevei as falhas, também assinalando recomendação e advertência. Diante do exposto, voto pela regularidade das prestações de contas em análise, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das advertências e das recomendações contidas no corpo do voto. Em discussão e votação, aprovado. Em conjunto, os itens 75 a 78, que dizem respeito às contas de câmaras municipais Itaporanga, Rancharia, Miracatu e Ouroeste, todas do exercício de 2016. Acompanha a instrução unânime e favorável e voto pela regularidade com ressalvas desses demonstrativos, sem prejuízo das recomendações e advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, em votação, aprovado. 79, contas da Câmara Municipal de Sabino, exercício 2016. Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade diante da existência de cargo em comissão, de assessor jurídico, cujas atribuições não se coadunam com as do cargo de direção, chefia e assessoramento, da falta de provimento de cargo efetivo de agente contábil e do desatendimento às recomendações desse tribunal. Relatório e voto disponibilizados. A falha de maior relevo diz respeito às inadequações do quadro de pessoal relacionados ao cargo em comissão de assessor jurídico e à falta de provimento de cargo efetivo de agente contábil. A instrução dos autos permite concluir que, na realidade, o cargo efetivo de agente contábil está provido desde 2002, encontrando-se seu titular ocupando o cargo em comissão de diretor-geral. Cabe, portanto, recomendação à edilidade para que providencie a correção dos dados constantes no seu quadro pessoal. Deverá, ademais, o atual chefe do Legislativo, em observância às reiteradas recomendações desta Corte, adotar as devidas providências, de modo que o cargo de assessor jurídico seja provido de caráter efetivo nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Como voto. Em discussão e votação, aprovado. 80, versa sobre as contas da Prefeitura Municipal de Mombuca, exercício 2017. A TJ e o Ministério Público de Contas opinaram pela emissão de parecer favorável. O resultado financeiro deficitário equivalente a 9 dias, então encontra-se dentro da margem tolerada por esta Corte. Acompanho a instrução, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas da Prefeitura Municipal de Mombuca, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo do voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 81 trata de contas da Prefeitura Municipal de Caieiras, relativas ao exercício 2017. Aqui a instrução está dividida. A TJ opinou pela emissão de parecer prévio favorável, o Ministério Público de Contas pelo parecer desfavorável, em razão de déficit financeiro,
índice de liquidez imediata de 0,80, pagamento indevido de adicionais de nível superior e do déficit de vagas na rede pública. Relatório e voto também previamente disponibilizados. O déficit financeiro equivale a 26 dias, portanto, está em patamar aceitável nos termos da jurisprudência desta Corte. Os índices constitucionais e legais foram observados, pelo que consideram possam as demais impropriedades ser conduzidas ao campo das advertências e recomendações. Voto, assim, pela emissão de parecer prévio favorável às contas do município de Caieiras, sem prejuízo das advertências que, por ofício, encaminham ao chefe do Executivo. É como voto. Muito bem. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 82, eu retiro de pauta, senhor presidente, com reinclusão na sessão de 11 de junho. Perfeitamente. Item 83, embargos de declaração oposta pela Câmara Municipal de Guarujá em face de acórdão que julgou irregulares as contas da edilidade relativas ao exercício 2011. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos embargos. Conhecidos. No mérito, o acórdão embargado não padece de nenhuma obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que pudesse eventualmente ser corrigida por via de embargos, nos termos do artigo 66 da Lei Complementar 709/93. Assim, voto pela rejeição dos embargos de declaração em apreço. Em discussão e votação. Aprovado. Em conjunto, itens 84 a 90. Deferido. Referidos itens dizem respeito a recursos ordinários interpostos por Antônio Carlos Camargo, ex-prefeito do município de Cotia, e a empresa Itaquiti Construtora Limitada, em face de sentenças que julgaram irregulares a tomada de preços, contratos e termos aditivos celebrados entre aquela prefeitura e a empresa mencionada, visando o recapeamento asfáltico e pavimentação de diversas ruas do município. Também foram julgadas irregulares as respectivas execuções contratuais. As sentenças fundamentaram-se na exigência indevida de regularidade fiscal em planilhas orçamentárias com anotações de responsabilidade técnica de 2013, sendo a licitação realizada em 2016, e em termos aditivos, de prorrogação não justificadas e em falhas nas execuções dos ajustes. O Ministério Público de Contas teve vista do regimental. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. Conhecidos. No mérito, entendo que os recursos devam ser providos, já que a exigência de regularidade fiscal praticada reproduziu o texto do artigo 29(3) da Lei de Licitações, que, embora as anotações de responsabilidade técnica sejam de 2013, os valores da planilha são baseados em boletins do CPOS, novembro de 2015, e que as prorrogações não envolveram acréscimo de valores e que as obras foram realizadas. Assim, voto pelo provimento dos recursos, reformando-se as sentenças para o fim de considerar regulares a tomada de preços, os contratos e os termos aditivos de prorrogação, bem como conhecer das respectivas execuções contratuais. Em discussão, em votação, aprovado. Item 91 trata de recurso ordinário interposto por Oscar Nório e Assuda, ex-prefeito do município de Pompeia, em face de sentença que julgou irregulares convite e contrato celebrado entre aquela prefeitura e Otílio Claudino Araújo Júnior, ME, visando a realização de projetos técnicos de consultoria, assessoria e comunicação, relações públicas internas e externas, relações humanas e assessoria ao setor de comunicação e imprensa. O juízo de irregularidade decorreu, dentre outras razões, a ausência de pesquisa prévia de preços, pelo menos 3 empresas do ramo, da não divulgação do instrumento convocatório do certame, do desrespeito ao prazo mínimo estabelecido pelo artigo 21, parágrafo 2º, 4º da Lei de Licitações, e na inabilitação injustificada de 3 das 4 licitantes. Ministério Público de Contas teve vista regimental. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido.
No mérito, os argumentos trazidos pela recorrente não foram capazes de afastar as falhas que ensejaram a condenação da matéria. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão e votação, aprovado. Item 92, diz respeito a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, em face de sentença que julgou regular a prestação de contas e recursos públicos repassados à Escola de Educação Infantil Amor Prefeito Souza e Silva Limitada, no valor de R$ 19.676,97, em regular a importância de R$ 12.940,71, condenando a beneficiária à sua devolução devidamente corrigida, bem como aplicou multa no valor de 200 UFESPs ao prefeito. Ministério Público de Contas teve vista regimental. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais não foram suficientes para justificar a reforma da decisão combatida, no que respeita à irregularidade da parcela impugnada. Considerando, entretanto, as providências adotadas pela administração, o valor da prestação de contas julgada irregular e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a multa aplicada ao responsável possa ser excluída. Para esse fim, voto pelo provimento parcial do apelo, para fim de cancelar a multa aplicada ao responsável, mantida no mais a decisão impugnada. E eximo, entretanto, o prefeito de figurar na relação dos responsáveis por contas julgadas irregulares. Está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 93 a 95. Deferido. Os itens citados cuidam de recursos ordinários interpostos no 93 e 94 pela Prefeitura de Santa Isabel e por Gabriel Gonzaga Bina, ex-prefeito do município, em face de sentença que julgou ilegais 2 contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde realizadas no exercício 2015 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável em razão da inobservância do artigo 16 da Lei Federal 11.350, de 2006. O item 95, pela Prefeitura Municipal de Taubaté, em face de sentença que julgou ilegais 279 contratações, em face de sentença que julgou ilegais ilegais 279 contratações por tempo determinado, realizada no exercício 2012, aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, tendo em vista a ausência de processo seletivo. Em ambos os casos, o Ministério Público de Contas teve vista regimental. SDG opinou pelo desprovimento dos recursos. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, em relação às contratações de agentes comunitários de saúde pela Prefeitura de Santa Isabel, as razões recursais vieram desacompanhadas de documentos capazes de comprovar inequivocamente a ocorrência de surto epidêmico que legitimaria tais admissões. Ademais, como salientou a SDG, foram constantes as contratações temporárias realizadas pelos municípios no exercício 2012, 2013 e 2014, para os mesmos fins, quando já havia cargos permanentes de agente comunitário de saúde, que permitia a admissão nos termos do artigo 37.2 da Constituição Federal. Considero apenas, diante do reduzido número de admissões, 2 apenas, que foram precedidos de processo seletivo, que a multa aplicada ao responsável pode ser excluída. Das 249 contratações efetuadas pela Prefeitura de Taubaté, o recurso não logrou demonstrar a ocorrência emergencial suficiente a impedir a realização de processo seletivo. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso interposto pela Prefeitura de Santa Isabel e pelo provimento parcial do formulado pelo prefeito Gabriel Gonzaga Bina para o fim exclusivo de cancelar multa aplicada ao responsável. E pelo desprovimento do recurso formulado pela Prefeitura de Taubaté, mantida na íntegra a sentença impugnada. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado.
escutou? Senhor presidente, no item 79, Pois não. fui alertado aqui que não concluí a leitura do voto, que é pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal de Sabino, exercício 2016. A culpa foi minha? Eu Não, tolhi a sua não, acho que manifestação. eu aqui deixei de ler. Então vamos reabrir, está reaberta a discussão. Jamais a culpa será do presidente, sempre do relator. Mas eu assumo. Está reaberta a discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o item 79, na íntegra do voto trazido pelo eminente conselheiro relator. E esgotada a matéria constante da ordem do dia, indago a ilustre representante do Ministério Público de Contas se deseja que lhe seja encaminhado qualquer dos processos analisados nesta sessão. Não, Excelência, obrigada. O Ministério Público de Contas não tem interesse. A palavra dos conselheiros ao encerramento, também não desejo se manifestar. Eu renovo meus agradecimentos e cumprimento a todos os presentes e participantes e declaro encerrados os trabalhos.